Hoje o meu convidado, ele está mais de um ano e meio comendo só carne. Ele divulga suas experiências e seus ensinamentos nas suas redes sociais. Pelo que eu vi nos conteúdos dele, essa dieta, esse estilo de vida não veio só pelos resultados físicos, como a maioria das dietas, mas sim pelos resultados mentais, que é um ponto super interessante que eu quero discutir aqui com ele. E dá para perceber isso principalmente na criação dos conteúdos, na consistência e na sua mensagem, de um jeito que está impactando milhares de pessoas que já tiveram vídeos com milhões de visualizações, mais de 100 mil no seu Instagram de seguidores. E é isso que a gente vai conversar hoje. Antônio Kreschet, prazer, irmão, como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, velho. O prazer é todo meu, Jota. Fico feliz de estar aqui, poder conversar com você, falar um pouquinho mais sobre isso para um público que é até um pouquinho diferente. Tem um público da dieta carnívora que gosta de alimentação e tal. E eu já percebi também que tem o público dos bitcoiners que gosta de Bitcoin e dieta carnívora. Agora vamos entrar aí no grupo do empreendedorismo com a dieta carnívora, que eu acho bem legal. E é uma coisa que você falou legal, que você comentou sobre dieta, né? E eu acredito que a dieta carnívora, mesmo tendo o nome dieta assim, nome, seja realmente só uma mudança de paradigma para você começar a se alimentar diferentemente e realmente você começa a ver a alimentação de um jeito totalmente diferente. A gente conversa sobre isso hoje, se você quiser entrar no assunto. Total, Antônio. Obrigado por aceitar esse tempo aqui. Eu acho super interessante esse estilo de vida, porque eu vivi uma vida inteira sem ter ideia do que eu estava comendo. Então eu percebia que eu comia muito carboidrato sem ter consciência daquilo. E essa palavra eu acho muito interessante porque pelos seus conteúdos eu vejo que você traz muita consciência para as pessoas. Não é que você está tentando empurrar uma agenda ou forçar, né, as pessoas a acreditarem no que você fala, mas você está trazendo discussões. Eu vi até um vídeo seu reagindo, acho que o Rodrigo Góes, que você argumentou com ele. Não foi que você falou tá tudo errado, tá tudo certo. Você foi conversando e eu acho isso super interessante. Então, minha primeira pergunta é nesse sentido. Como que está sendo trazer uma ideia dessa dieta, que pode ser muito diferente para muitas pessoas, mas como está sendo esse impacto e a resposta das pessoas com isso, assim? Então, eu sou um cara que sou bem cético e sou bem técnico também. Então, eu observo tudo pelos fatos e vejo se uma coisa faz sentido ou não. Então, quando eu comecei a estudar a dieta carnívora, eu comecei a perceber que fazia sentido de um ponto de vista evolucionário, antropológico, fisiológico. Toda essa combinação, depois que eu estudei muito mesmo, começou a fazer sentido. Então, quando uma coisa faz sentido na teoria e está fazendo sentido na prática também, você começa a ter uma certa base para você conseguir conversar com qualquer pessoa que tem uma opinião diferente. Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, tem opiniões. Sim. Eles não estão olhando assim, tipo, os fatos. Eu vou dar um exemplo para você. Muita gente ainda pensa que carboidrato é essencial para a vida humana. Muita gente pensa que fibra é essencial para a vida humana. Quando, na verdade, fisiologicamente é um fato que não é. Então, quando você tem esses fatos alinhados e você tem esse background para você conseguir conversar com qualquer pessoa, fica muito fácil de você falar sobre. E é o que eu falo para todo mundo. É o que você até falou. Eu não tento botar isso como uma verdade absoluta. Se alguém me mostrar uma coisa que seja interessante e que vá contra a dieta carnívora, eu vou falar, ok, faz sentido. Vamos analisar para ver se realmente faz sentido primeiro. E depois eu vou admitir, ok, faz sentido. Mas até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Eu acabei de escrever um curso agora de 130 páginas sobre a dieta carnívora em si e sobre por que faz sentido, como eu te falei, antropologicamente, evolucionariamente e fisiologicamente. Citando até outros povos que já fizeram dieta carnívora há muito tempo. Então, quando não fizeram a dieta carnívora, como eu te falei, não é uma dieta, é uma alimentação, né? Que comem uma dieta baseada em carnes, comem uma alimentação baseada em carnes. Então, fica muito fácil. Total. E você já fez vídeos que tiveram milhões de visualizações. Você recebe muita gente com pontos controversos ou muito hate, assim, sobre sua mensagem ou não? Como que você lida, assim, com isso? Rapaz, tem umas pessoas que escrevem algumas coisas online, tipo, nos posts. E, obviamente, eu sou um cara ocupado, né, velho? Pelo amor de Deus, eu não vou ficar discutindo na internet. A não ser que vai me dar uma visibilidade a mais. Por exemplo, eu reajo ao Rodrigo Góes, porque porque o cara é respeitoso e dois, porque o cara tem milhões e milhões de seguidores. Ou seja, é um benefício mútuo, assim, e nós dois não nos desrespeitamos.
Mas se pegar o carinha ali da esquina que tá falando mal do meu conteúdo, o máximo que eu vou perguntar é por quê? Pra deixar ele gastar o tempo tentando se explicar. Mas não, tem muito nutricionista, tem muito médico que fala mal da dieta carnívora e fala mal dos meus conteúdos. Só que é um nível de... Eu não sei como explicar isso sem parecer boçal, velho. Mas se você for ver algumas reações que eu faço no meu canal do YouTube e sempre são respeitosas, vocês vão me entender que são argumentos fracos, são argumentos que não fazem sentido e que realmente tentam impor uma coisa que eles acham que é verdade em cima de uma pessoa que já estudou sobre isso. Para a maioria da população pode acreditar se não tiver um conhecimento prévio, mas para uma pessoa que entende do assunto, tipo, é uma coisa bem fraca a qualidade da discussão, então não tem como afetar, entendeu? E por que você acha que, por exemplo, teve tanta propaganda sobre o carboidrato nos últimos tempos, empurrando como se fosse algo essencial da cadeia alimentar, a base? Você acha que é alguma coisa assim, sei lá, de empresas que precisavam vender carboidrato, sei lá? Bem, você sabe a história do que aconteceu com as empresas de açúcar nos anos 60 nos Estados Unidos? Não, não. Então, o que é que acontece? Na década de 20, você está ligado que tabaco era considerado saudável pelos médicos, né? Ah, sim. Você sabia disso? Saudável eu não sabia. Não, era saudável, tipo, fume que vai fazer bem pra você. É sério, pô. E aí, as empresas de tabaco, na década de 20, contratavam vários cientistas, obviamente os caras não são besta, pra deixar o cigarro o mais viciante possível, para as pessoas poderem fumar e ficarem viciadas naquele fumo e sempre continuarem e vai ser um cliente pro resto da vida. Sim. Correto? Até que teve um tempo que perceberam que o cigarro estava muito ligado ao câncer e possivelmente causava câncer, porque tinha um risco relativo aí de 2.500% de aumento no risco de câncer, que é um risco relativo bem alto. Vezes 26 probabilidade de você ter câncer se você fumar. Então, muito alto. Aí o governo não podia deixar isso, tipo, de lado assim, né? Tentou esconder o máximo possível, mas depois começou a banalizar o cigarro. O cigarro não ficou bem visto publicamente. E aí as pessoas... Quando o governo fala pra elas fazerem alguma coisa... Elas fazem. Elas fazem. Caramba, é uma coisa assim que é até impressionante, né? Os cientistas do tabaco deixavam o cigarro o mais viciante possível, só que teve uma época que a indústria de cigarro parou de fazer tanto dinheiro, né? Ainda faz. Botaram aqueles warnings atrás, né, do cigarro falando, você vai ficar assim se você fumar. Muita gente parou de fumar por causa disso, mas muita gente continuou fumando. Ok, mas muitos pararam de fumar. O que aconteceu na década de 60? Começou o boom do açúcar. E sabe o que é interessante? Esses cientistas que eram contratados pelas empresas de tabaco para deixar o cigarro mais viciante, foram contratados pelas empresas de açúcar para deixar a comida o mais viciante. Os mesmos. Então, isso aí, quem bate muito nessa tecla é Callum Means. Eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele tá aí na frente do movimento dos Estados Unidos para deixar os Estados Unidos saudável de novo, né, que chamam. Legal. E ele trabalhava na Coca-Cola e ele tava por dentro de tudo que estava acontecendo na Coca-Cola. E ele ficou, caramba, vocês querem só lucrar com o vício das pessoas e com a decadência da saúde das pessoas. Então foi isso que aconteceu na década de 60. Os cientistas eram contratados para deixar a comida mais viciante possível e menos densa em nutrientes possível. Não é à toa que você come uma Pringles, você não consegue só comer uma. Você come um bis, você consegue só comer um bis? Impossível, velho. Você come a porra da caixa toda, velho. E é isso que fizeram com a comida. Então, as comidas ultraprocessadas foram feitas para serem viciantes pra gente. Isso aí é um fato. E não é à toa que mais de 60% do Brasil tá acima do peso, tá em sobrepeso ou tá obeso. Acima de 80% dos Estados Unidos está acima do peso ou tá em sobrepeso. E o carboidrato não é diferente. Quando você não é metabolicamente saudável, o carboidrato vai aumentar a sua glicose, o que vai aumentar a sua insulina, e isso cronicamente todo dia, de 3 em 3 horas por dia, vai deixar o seu corpo resistente à insulina, que pode desencadear um bocado de problema, entre eles a obesidade, entre eles a diabetes e entre eles a hipertensão e muitos outros. A gente já tem muitos médicos nos Estados Unidos falando que a diabetes tipo 3 o Alzheimer e a demência e todas essas doenças degenerativas cerebrais. Então, quando você para pensar, o consumo excessivo de carboidrato, os refinados e também os carboidratos normais estão fazendo uma população que já é doente continuar doente.
É impressionante porque, por exemplo, eu não sigo a dieta à risca ainda, mas também não vou bater na tecla que é a verdade universal, que é a coisa que a pessoa tem que fazer, que está vendo a gente. Mas o que eu quero tentar trazer nessa conversa é que se você questionar um pouco o que você come, você vai ter muito mais consciência sobre como você reage à sua alimentação, como a sua mente funciona. E é isso que eu prego um pouco nesse canal aqui, é para as pessoas tentarem virar criadoras e não só consumidoras passivas seja de alimento, seja de conteúdo. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre criação de conteúdo agora, mas queria que você falasse um pouquinho quais foram os benefícios mentais, porque eu acho que o público do empreendedorismo gosta um pouco dessa dieta por conta disso, de você conseguir estar sem aquele pensamento lento de, por exemplo, comer um almoço e ficar cansado, ter que dormir, e em vez de você conseguir estar, sabe, bem e continuar trabalhando, eu acho que os empreendedores gostam de um pouco dessa visão. O que que você acha sobre isso? Então, primeiro eu queria dizer que também eu não quero impor nada em ninguém, né? Igual você falou, não é imposição, é simplesmente só falando dos fatos aqui, né? E eu não tô falando que a dieta carnívora é o melhor para todo mundo, mas para quem tá metabolicamente doente, para essa população específica, não faz sentido continuar cronicamente aumentando a glicose, entendeu? Total, Então, total. é exatamente isso. Falando sobre saúde mental, é impressionante, porque eu fui diagnosticado com déficit de atenção, entendeu? E aí eu tava tomando Venvance, o que muita gente do empreendedorismo faz em São Paulo, e em Salvador, e no Rio, em qualquer lugar. Mas eu sei que em São Paulo é muito forte isso aí de tomar nutrópicos para você ficar, Total. né, focadão no trabalho. Com 2 semanas de dieta, eu parei de tomar o Venvance, só pra você ter uma ideia. E a concentração é algo fora de série, velho. Concentração, menos ansiedade, parar de pensar em comida. Pô, se eu quiser... Eu tô sem comer hoje, né? Eu tô acordado desde 6:30 da manhã, eu tô sem comer. Tô tranquilão. E se eu quiser, velho, se eu quiser mesmo, assim, focar, eu não como nada ao longo do dia. Sabe? Você fica com aquele flight or fight, que é aquele tipo, eu tô sem comer, eu tô acesão, meu cérebro tá aceso, não preciso digerir nada, eu tô acesão, e isso é muito bom, velho. Eu tomo um cafezinho, mas não necessito tomar, só que eu gosto de café. Eu também. Pensamentos positivos a todo tempo, pô, é uma coisa assim, fora de série. O benefício de você conseguir formular bem suas frases e não parar e conseguir ficar concentrado ao longo do tempo por horas e horas e horas fazendo uma task é uma coisa assim fora de série. Então, eu acho que hoje em dia eu faço dieta carnívora muito mais pela saúde mental do que pelo meu físico. Total, pô, muito bom mesmo. Eu acho que todo mundo deveria pelo menos testar para entender como que o seu corpo vai reagir a uma alimentação. E, Antônio, agora falando um pouco de produção de conteúdo. A gente já entendeu o que que faz você ser tão produtivo, que é a dieta, mas como que você pensa em relação à criação de conteúdo? Quantas pessoas você tem no seu time que te ajudam a postar? Ou é você que faz tudo? Você que grava, você que edita, você que está postando? Como é que você pensa em relação a isso? Então, até 3 meses atrás eu não tinha nem editor, velho. É, Eu que tá fazia tranquilo. todos os meus vídeos. Se você descer um pouquinho ali no meu feed, você vai ver minha marca registrada dos vídeos. Dá pra ver claramente que fui eu que editei. Aham, Porque a introdução é toda igual. Tipo o título assim, num negoção branco. aham, aham. Dá pra ver o meu jeito de editar minha voz. Sou tudo eu ali. Há 3 meses atrás, mais ou menos, eu contratei o time de editores, onde eu mesmo gravava o meu conteúdo e mandava para eles e explicava para eles do jeito que eu queria. E agora eu também contratei outro cara para pegar os meus podcasts no YouTube e fazer 6 shorts para postar no YouTube e para postar na minha nova página no Instagram, que é a página do meu próprio podcast que eu criei. Então eu peguei esse cara aí para fazer isso e para também estar postando cortes dos meus podcasts toda. O podcast sai segunda e os cortes vão sair quarta, sexta e domingo. Então eu vou Legal. ter aí 4 posts na semana no YouTube de um podcast, que eu vejo muito americano fazendo isso. E aí, segunda já repete o ciclo, onde você posta o podcast e aí ele vai e pega os cortes.
Agora eu ainda estou trabalhando com ele, né, em termos de falar para ele, esse corte é legal, ó, esse short, tipo, se liga aqui no que eu gosto para ele eventualmente conseguir fazer sozinho, né? Total. E também eu tenho uns amigos meus do Tio Fiz aqui em Salvador, que eles têm um Instagram bem grande, eles têm uma produção de conteúdo, tipo, insana. Eles já têm uma operação bem grande acontecendo. E aí eles são meus parceiros mesmo, desde o tempo de escola. E aí eles deixaram eu usar a sala deles para gravar vários conteúdos. Eles têm um setup bem legal aqui. E os mesmos editores deles são os meus editores também desses vídeos de short. O cara do YouTube é diferente. Legal. E aí eu sentei a minha bunda na cadeira e escrevi 50 shorts Caramba. em um dia. E aí gravei 25 em um dia, 25 em outro. Então eu já tenho aí conteúdo, todos que você tá vendo aí, que é a parte 1, parte 2 da dieta carnívora e vários outros que vai sair com o tempo. Eu já gravei tudo em 2 dias e aí tem conteúdo aí para 3 meses, velho. Então isso é bem legal. Eu uso o ChatGPT para escrever meu conteúdo, obviamente, mas o que é que eu fiz? Eu criei o meu próprio GPT, que eu gosto disso de automação e de inteligência artificial também. Total. Quem não gostar vai ficar para trás, né? Total. Mas eu criei meu próprio GPT e treinei ele com todos os scripts que eu já tinha feito dos meus vídeos anteriores e que eu sei que deram bom, que foram bem, né? E aí eu já entro lá e ele já me pergunta o que é que você quer fazer hoje, entendeu? Se você já tem alguma coisa em mente, essas coisas aí faz o breakdown, você quer vida de por que a dieta carnívora faz sentido, ou um relato pessoal, ou um relato de outra pessoa. E aí com a ajuda dele eu consegui fazer vários blocos diferentes do que eu queria, de vídeos que eu queria fazer, então isso é bem legal. E eu também criei um bem legal que eu peguei os podcasts que eu mais gostava, nos Estados Unidos, que falam sobre saúde, que são successful. E aí eu fiz um Excel sheet com todos... Isso é interessante para o público do empreendedorismo saber, né? Total. Aí eu fiz uma Excel sheet, né, com o título do vídeo e com o que tem escrito na thumb. E aí tem tipo 120 rows com os melhores 120 vídeos que eu vi lá de popularidade, né? E aí eu treinei o meu próprio GPT para ele sempre analisar essa tabela e para quando eu postar um transcript de um podcast meu, ele já me dá 5 ideias de thumbnails e 5 ideias de título para o vídeo do YouTube, baseado nesses férias que eu quero analisar, entendeu? Interessante para qualidade e eficiência de criar conteúdo, velho. Total. E você que faz a publicação, você que posta hoje em dia? Eu que posto tudo. Eu não quero postar eventualmente, né? Eu quero criar aí um ecossistema por trás de tudo. No YouTube eu já não posto, porque o meu editor consegue fazer isso, que eu contratei só para o YouTube. Mas na minha página do Instagram eu ainda que rodo isso. Caramba, mas isso é interessante. E no TikTok também. No TikTok também. Caraca. Isso é interessante falar, porque às vezes as pessoas, ou o empreendedor, não percebe quanta atenção você tem que ter para fazer tudo isso. Às vezes é uma coisa boba de você pegar um vídeo e postar em várias redes sociais, mas fazer isso todos os dias, você posta hoje em dia um vídeo por dia, quase, ou não? Um vídeo por dia. Caraca, é bastante. Então é interessante entender como que é essa linha de raciocínio por trás. E, por exemplo, você faz esses conteúdos gratuitos, você pensa ou já faz algum treinamento assim para ajudar ainda mais as pessoas que querem aprender com você, monetizando isso de alguma forma ou não? Então, eu tenho a minha comunidade privada, onde eu faço zero marketing nela, né? Eu comecei agora a botar no meio dos meus vídeos do YouTube, tipo, se você tiver interesse de entrar na minha comunidade privada e ganhar meus e-books da dieta carnívora, tá aqui o link. Mas eu também agora estou fazendo um curso para ser Certified Health Coach nos Estados Unidos, então ser tipo mentor de lifestyle, que nos Estados Unidos é totalmente normal isso aí. E agora eu vou começar também a ajudar pessoas de 1 para 1, eventualmente, né? Mas eu quero primeiro acabar esse curso, que é um curso
bem fundado lá na África do Sul com o Professor Tim Noakes. E esse cara é tipo o mestre da terapia de baixo carboidrato que chamam, né? Ele era um médico que passou a vida toda falando que os pacientes estavam errados, que eles só precisavam comer menos e se exercitar mais, e podiam comer o quanto quisesse. E aí ele percebeu que não era bem assim o negócio. E depois de tipo 40, 50 anos que ele tinha na prática médica fazendo isso, ele falou: não, quer saber de uma? Eu tô totalmente errado. Falou para todo mundo que estava errado e fundou uma das primeiras instituições que ensinam dietas low carb para o mundo, que é chamado de Nutrition Network, com o instituto dele, que é o The Noakes Foundation. Então esse cara é muito legal e ele faz até estudos sobre atletas baixo carboidrato versus atletas alto carboidrato, para quem quer aprender sobre isso, é bem interessante. Um tema interessante também que eu já vi você falar é sobre tem gente que fala que carboidrato é essencial para fazer esporte. Então, por exemplo, tem muito corredor que toma aquele gel de carboidrato ou come muito carboidrato antes, mas eu já vi você falando que até fisiculturista, até corredor, tem muitos que correm sem carboidrato e que usam, por exemplo, a gordura como fonte de energia. Tô certo ou não? Exato, não, tá perfeito. Eu não duvido nada que muitos desses corredores que se entopem de carboidrato já têm pré-diabetes ou até diabetes, mesmo sendo magrinho, né? Eu não duvido nada que tem vários assim, e eu não duvido nada que com o tempo, se eles continuarem essa prática, eles vão desenvolver uma pré-diabetes ou um diabetes tipo 2. Estou falando que todos vão desenvolver? Óbvio que não estou falando isso. Mas é a fórmula do sucesso ali para dar alguma coisa de errado. Mas obviamente também tem a genética que depende muito disso, mas eu sempre sou do time de não don't push it, you know? Não vai muito, não puxe muito essa linha. Mas enfim, a gente tem o Medeiros aí que fala abertamente para o Brasil e para o mundo todo que é carnívoro, né? Porque tem muito atleta que não quer falar, ok? Porque tem patrocínio de empresas de carboidratos ou por algum outro motivo, ou porque não querem falar que estão fazendo essa dieta e estão melhorando o desempenho deles para ninguém fazer. Mas tem o Medeiros aí que acabou de correr o Ultraman, sabe o que é o Ultraman? Sei. Caraca. É 515 quilômetros ao todo, nadando, correndo, e na bike. E ele fez os 3 dias, velho, fazendo a dieta carnívora. E não só isso, ele fez em jejum. Ele não comeu nada. Que loucura. A gente também tem o Alex McDonald, que fez um experimento. Ele faz a dieta cetogênica aí há uns 5 anos e a dieta carnívora há 3 anos. Então, 8 anos ao todo, né, de uma dieta baixa em carboidrato. Ele correu 5 maratonas em 5 dias. Em jejum! Sem comer nada. Eles só queriam mostrar basicamente o quão o corpo pode ir além se você tiver adaptado a queimar gordura como fonte de energia. E o trabalho do professor Tim Noakes é bem interessante, porque ele faz aí essa comparação entre atletas alto em carboidrato e baixo carboidrato. E se vocês não tiverem com vontade de ler o estudo, no final das contas ele percebe que não tem nenhuma diferença em performance, ou até uma performance maior dos atletas que estão queimando gordura como fonte de energia em alguns dos casos. Mas esse estudo é bem interessante. Caso alguém tenha interesse em ler, é só me mandar mensagem no Instagram que eu mando sem problema. Boa, Antônio, valeu. Acho bem legal que você se baseia muito em estudo. Tem gente que cria muito conteúdo assim da cabeça, né? E você pega muitos estudos para se basear no que você está falando. Então, isso é muito bom. E agora, Antônio, para o futuro, o que você pensa? Você pensa em expandir essa sua comunidade, crescer o seu canal, ou isso é só um jeito de você falar a sua experiência e o que você quer criar um outro negócio? Quais são suas perspectivas de empreendedor agora? Então, no início eu só postava realmente por postar, porque eu achava que essa informação devia chegar no ouvido das pessoas. Eu ainda acredito nisso, mas eu venho recebendo muitas mensagens e eu venho recebendo um feedback positivo muito grande. Eu, por exemplo, tenho a maior comunidade grátis de dieta carnívora do Brasil, lá no Facebook. Tem quase 10 mil pessoas já. Eu não tenho nem um ano de criada e, tipo, 150 pessoas por dia estão aplicando para entrar no grupo, o que eu acho bem legal. Mas
eu penso em, no futuro, estar fazendo o primeiro evento carnívoro do Brasil, já vou deixar anotado aqui, que vai ser bem Opa. legal. Eu quero crescer o meu canal do YouTube, minha meta agora é para 100 mil inscritos, que eu estou focando mais, eu comecei há 2 semanas a postar mais, começar a ajudar mais pessoas individualmente também. Eu acho que isso seria super legal para o canal como um todo, né? Mas, obviamente, continuando disponibilizando informações gratuitas para todo mundo, que é o que eu falo, velho, se ligue, se você quiser ver meus vídeos, um por um, a informação tá toda aí. Agora, se você quiser um contato mais próximo, ou se quiser estar numa comunidade, ou você quiser acessar o meu curso, que eu acabei de fazer também, como eu te falei, que eu boto tudo em um só lugar e que eu explico certinho como tudo está acontecendo, sem dar conselho nutricional, é claro. Eu só estou mostrando os fatos e botando os fatos na mesa. Quem quiser tirar suas próprias conclusões, que tire. Mas tá tudo de graça aqui. Mas se você quiser ou me ajudar de um jeito que eu consiga continuar postando conteúdo, eu consiga continuar pagando os editores e postando conteúdo e gastando meu tempo, que gasta tempo fazendo isso, tipo, ok. Mas eu acredito que a dieta carnívora daqui a 2 anos ou 3 anos seja uma coisa gigante no Brasil, como está sendo nos Estados Unidos, e eu com certeza vou ser o pioneiro disso aqui no Brasil, não tenho dúvida. Ô, Antônio, e uma curiosidade, você mora nos Estados Unidos, fala inglês super bem, por que que você decidiu criar o seu conteúdo voltado para português? Porque era alguma estratégia específica ou só... Porque ninguém falava disso aqui, velho. Ou pelo menos ninguém falava de um jeito que pudesse chegar em uma certa quantidade de pessoas. Por exemplo, postar em inglês seria melhor para mim de um ponto de vista financeiro? 100%. A galera nos Estados Unidos com 10 mil seguidores já conseguem brand deals com marcas, já ganham produtos, já ganham dinheiro para postar. De um ponto de vista financeiro, seria muito melhor para mim estar postando em inglês. O que eu vou fazer eventualmente. Eu já tenho todos os meus conteúdos, eu só vou botar minha voz por cima. Então, isso aí também está nos meus planos. E você perguntou, eu já nem me lembrei disso, que é tanta coisa acontecendo. Mas, de um ponto de vista do porquê eu comecei a postar no Brasil, é porque eu não vi ninguém postando de um jeito que era do meu liking, do jeito que eu gostaria que eles estivessem postando, se isso faz sentido de algum jeito. Porque quando você vê o conteúdo de uma pessoa, você fala, não, pô, o conteúdo dele é massa, ele vai estourar, ele vai ficar grande, ele tá espalhando o conteúdo de um jeito que vai chegar em muita gente. Só que eu não vi ninguém fazendo isso no Brasil. E não é à toa que, hoje em dia, como você falou, eu já tô com mais de 110 mil seguidores no Instagram, mais de 35 milhões de views no Instagram, eu tô batendo quase 1 milhão no YouTube agora, que eu tô começando a postar mais. No TikTok também mais de 10 milhões de views, então que tá chegando em gente, entendeu? Sim, Foi por isso que eu comecei a postar. Pô, bem legal. Parabéns, Antônio. Obrigado aí pelo seu tempo. Quer mandar alguma mensagem, alguma coisa que você acha que as pessoas deveriam pensar sobre criar mais ou sobre conscientizar em relação à alimentação? Alguma mensagem que você acha importante que faltou no nosso bate-papo? Então, em relação à criação, obviamente, se a gente não fizer uma coisa que a gente goste, não vai fazer sentido, porque eventualmente vai ficar chato de postar, né? Um vídeo seu pode bater 5 milhões e aí depois todos os outros estão batendo 200 views. Então, Total. tipo, o que é que você está fazendo? Você está fazendo uma coisa que gosta ou você está fazendo uma coisa que você acha que vai te dar dinheiro? Porque, pô, se você achar que vai te dar dinheiro, não é uma paixão que vem de dentro e nada vai te motivar a postar. Isso aí é meu pessoal, né? É minha opinião. Não estou falando que é verdade para todo mundo. Vendo isso, obviamente tem que ter uma qualidade no conteúdo, né? Porque talvez se o algoritmo não está empurrando, talvez é porque seu vídeo não está bom bastante para o algoritmo empurrar. Se já passou um ano que você está postando e as 200 views ainda estão rolando, talvez o algoritmo esteja entendendo que as pessoas não querem ver o seu conteúdo. O que é que eu faço? Eu sempre tento ver como está a retenção dos meus vídeos, se os primeiros 5 segundos estão interessantes, se o título vai mudar alguma coisa. Então, se você pegar lá o meu primeiro vídeo e você ir subindo, você vai ver as interações que eu começo a fazer. No primeiro vídeo não tinha música de fundo, era a minha voz pura, eu não deixava muito ativo, tinha uma grande diferença de tempo, de eu falando uma frase para outra, então o vídeo ficava mais monótono, não tinha título.
Aí depois eu comecei a perceber que quando eu adicionava o título de algum jeito, mas eles talvez ficavam mais tempo ali nos primeiros segundos. Aí depois foi a noção de qual título eu botava para pegar a atenção da pessoa, qual o tamanho, tipo, eu acho que tudo isso importa. Comecei a deixar as frases mais ativas, né, mais rápidas, pelo menos em short, né, para deixar a pessoa ligada o tempo todo. Eu comecei a botar música por trás que talvez encaixava com minha voz e deixava tudo de um jeito harmonizado e perfeito para a pessoa continuar vendo o vídeo. Então, tudo isso de interação também eu achei bem importante e, obviamente, postar coisas que as pessoas têm interesse em saber mais do nicho que você tem uma paixão. Então, eu acho isso bem interessante para criar conteúdo e, obviamente, postar constantemente é importante, né? Porque se você não postar constantemente, você não vai saber o que melhorar, você não vai saber como iterar e você não vai ter o feedback das pessoas. Então, em relação a postar conteúdo, eu acho isso super interessante. Eu acho que isso me ajudou particularmente. É isso que eu continuo fazendo. Se você for olhar minhas thumbs no YouTube, você vai ver que todas elas estão um pouquinho diferentes. Porque cada um é uma interação diferente. E aí é que eu vejo que eu tenho que tem mais view, eu começo a tentar ver o porquê que ela estava tendo mais view e tentar analisar o que é que eu fiz de diferente naquela. Então, isso aí eu já faço naturalmente, velho. Não é uma coisa que leva meu tempo, que eu fico pensando nisso por horas e horas e horas. Eu só consigo ver e fazer essas mudanças rapidamente. E quando você não leva o negócio como um trabalho, como você vê o negócio como se fosse uma coisa legal de fazer, fica muito mais fácil, velho. Total, ótimo conselho. Eu acho que esse propósito por trás é super importante e essa prática de você fazer e analisar, mudar um pouquinho, melhorar, fazer de novo e ter consistência é o melhor conselho que eu daria também, porque a maioria das pessoas está tentando entender a fórmula mágica e nunca põe em prática, sabe? Então, isso que você falou é E várias pessoas também tentam investir muito no começo em questão de dinheiro. E pra mim isso não faz sentido, velho. Tipo, pra mim faz muito mais sentido se firmar na rede social primeiro, ver que tem um potencial ali, pra depois você começar a fazer um pouquinho de investimento. Porque até se você fizer muito investimento no começo, isso pode gerar frustração, né? Porque, pô, você tá gastando R$ 3.000 por mês com editor e com alguém que faça os scripts ou qualquer coisa do tipo. E uma das coisas é que você não vai apreciar o processo, né? Você não vai saber como as coisas estão acontecendo ali por trás, que eu acho que é importante, né? Até para conseguir delegar bem. E também você vai ficar tipo preso nesse mundo de eu tô pagando e não tá dando resultado. Aí você vai desmoralizar e possivelmente te fazer que não continue a fazer seu projeto. total, total. Muito bom, mano. Gostei. E agora em relação à alimentação, você tem alguma mensagem final? Você achou que Com faltou? certeza, velho. Não confie em mim, não confie no seu nutricionista, não confie no seu médico. Ninguém quer a sua saúde melhor do que você mesmo. Tipo, no final das contas é você que tá lá no quarto, né? Sozinho Total. com você mesmo. Então, não confie em ninguém, faça suas próprias pesquisas. Ninguém quer sua saúde mais do que você. E depois de você fazer suas próprias pesquisas e ver o que faz sentido ou não pra você, ok, você pode me usar como um meio de te ajudar a abrir o olho e te mostrar locais para você pesquisar, ok. Mas, no final das contas, tirar sua própria conclusão para ver o que faz sentido para você e analisando a situação do mundo, fica bem simples de ver como as coisas estão indo baseado Total. no que aconteceu, que a gente conversou lá na década de 60, para começar pelo menos a ter esse empurrão para pesquisar mais sobre alimentação e sobre como a alimentação pode deixar a gente doente, pode desencadear várias doenças crônicas e doenças que também não são consideradas crônicas, como doenças autoimunes e psiquiátricas. Então, como no empreendedorismo, né, ninguém vai querer seu sucesso mais do que você. Na Total. alimentação, ninguém vai querer a sua saúde mais do que você. Então, Total. você deixaria, João, o futuro da sua empresa na mão de um cara que nunca conheceu você frente a frente, não passa mais de 20 minutos com você no Nada. ano ou algo do tipo? Ou Não. você confiaria o seu sucesso no empreendedorismo em você que está ali trabalhando, que está ali estudando, que está ali tentando fazer acontecer? Total. A 100% em mesma mim. coisa, só que eu acredito que
com o tempo a gente foi confiando mais e mais nos médicos e nos nutricionistas, que eles têm o seu papel. Eu não estou falando que eles não têm seu papel, Uhum. mas botar a confiança às cegas numa pessoa, eu não acho que seja ideal, entendeu? Então, Total. no final das contas, é a gente contra a gente e a nossa saúde é a melhor coisa do mundo. Então, Total. estudar alimentação, estudar como as coisas acontecem, estudar evolução, estudar antropologia, que faz sentido também para ver como a gente evoluiu, e estudar fisiologia para ver como os alimentos afetam partes do nosso corpo, quais alimentos são essenciais ou não. É tudo bom. Eu botei isso tudo no meu curso de 4 horas e meia, eu acho, 120 páginas. E tem isso também, como eu te falei, né? Todos os meus conteúdos de graça Uhum. também no meu Instagram e no meu YouTube. E faz sentido. Top. Pô, cara, muito obrigado pelo papo. Pessoal que estiver assistindo, sigam o Antônio aí, entendam mais sobre a mensagem dele, sobre o que ele quer passar. Em relação a isso, hoje eu já estou de jejum, vou só tomar um café e me alimentar bem agora no almoço, que fiquei inspirado. Mas é isso, cara. Brigadão, tamo junto e até a próxima, mano. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, João. Até a próxima, velho. É nóis.